Hoje nós iremos entrar num tema revolucionário. Por quê? Porque nós iremos explorar uma estrutura de algo muito antigo em nós. Talvez seja um dos condicionamentos mais fortes presentes na mente humana e que induzam a um comportamento e a toda uma forma de funcionar insuficiente em relação à proposta de uma vida. E certamente governa a maior parte da humanidade, e esse condicionamento, essa forma, esse comportamento que eu me refiro é exatamente a sobrevivência. A sobrevivência. É claro que existe uma diferença muito grande entre viver e sobreviver. Infelizmente a maioria sobrevive, não porque quer, mas talvez por não ter as informações necessárias ou uma condição interna necessária para realmente ter uma experiência de vida plena. Por um outro lado, nós iremos hoje também tratar daquilo que eu considero a chave para uma nova vida, ou o sétimo sentido da consciência. Eu sei que é um assunto talvez novo para a grande maioria, e nós então iremos penetrar nesse universo da consciência e fornecer as bases práticas para que você então consiga realmente provocar um shift, uma mudança radical no seu sistema, na sua consciência, para que você então consiga viver de verdade. Então, a minha jornada como pesquisador e ativista quântico é exatamente o de ampliar a visão e fornecer novas formas e maneiras de lidar com antigas questões e dilemas, e propor meios práticos, ferramentas para as pessoas, para que elas possam transformar suas vidas. Então, para quem já me conhece, já está me acompanhando há um tempo, seja em palestras presenciais, seja em cursos, em várias cidades que eu viajo, sabem que eu tenho como proposta uma proposta bem independente de dogma, de religião, de filosofia, muito pelo contrário, até bem embasada numa espiritualidade lúcida, mas também na mecânica quântica, que vem despontando como uma proposta que integra e coloca a consciência como o ponto central do universo. Então nós estamos vivenciando aí um momento muito importante, que é uma mudança radical do paradigma em que até então a matéria ela era vista como a origem de tudo, e agora nós estamos começando a entender, começando a entrar numa visão, talvez ainda muito tímida, mas já é o começo, de que na verdade a consciência é a origem de tudo, né? E essa minha jornada de propor uma nova visão e ferramentas para as pessoas vem me levando a um estudo intenso, a uma pesquisa intensa, não só em termos de conhecimento, mas até em termos de experiências extrafísicas com toda a equipe extrafísica que me dá o suporte nesse trabalho. Então, ao longo desses anos todos de convívio com os problemas humanos, o que me sobressai os olhos da minha percepção é o problema que envolve o conceito de normalidade. Eu quero começar esse assunto hoje explorando exatamente isso. É uma das coisas mais problemáticas que tem nesses anos todos estudando, pesquisando, trabalhando com as pessoas. Quando eu penetro no universo interno das pessoas, eu tenho a constatação espantosa de ver o quanto este conceito de normalidade interfere num bom desenvolvimento pessoal e, obviamente, numa experiência de vida mais rica, mais ampla e mais satisfatória. Quando nós pensamos em normalidade ou ser normal, nós quase que instantaneamente associamos o normal àquilo que é comum e logo ao certo. Geralmente tomamos a normalidade como uma referência através da qual nós iremos nos basear para operar a nós mesmos e a nossa vida. E isso é muito perigoso. A normalidade é tudo aquilo que é reproduzido por muitos. Não quer dizer que seja certo, e sim que é reproduzido. Então, quando nós percebemos um comportamento que é reproduzido pela grande maioria, nós temos uma tendência
de aceitar aquilo como algo normal, algo comum. Quando notamos, por exemplo, um comportamento que é reproduzido pela maioria, nós tendemos a aceitar aquilo como algo que faz parte do nosso contexto de vida. E o perigo, ele reside exatamente na falta de consciência para discriminar o efeito da normalidade em nossas vidas. Vocês vão ver por que eu estou começando a falar disso nesse começo, de palestra. Há comportamentos profundamente perniciosos à nossa qualidade de vida e que se tornaram normais à nossa ótica pelo simples fato de serem comuns. Com isso, vamos desenvolvendo toda uma estrutura de comportamento e toda uma mentalidade constituída por referências e padrões nocivos que nos limitam a sobreviver apenas. Esse é o drama, talvez, de 99% da população mundial ou da humanidade. Hoje, por exemplo, vivemos uma sociedade altamente estressada. As pessoas são profundamente ansiosas, preocupadas, fechadas, defensivas. E olhamos para tudo isso e aceitamos também sermos assim. Por quê? Então hoje, quando você vê uma pessoa ansiosa ou preocupada, você olha e aquilo não te causa mais nenhum espanto. Isso é muito perigoso. Porque você já considera aquilo como algo que faz parte. E olhamos para tudo isso e aceitamos, certo? Porque é comum, normal, é comum, a maioria reproduz. E aí então nós vamos ir penetrando para um lugar muito delicado. E é comum ou normal viver preocupado, na correria, como diz o povo. As pessoas se orgulham disso, porque para elas acham que viver correndo é uma forma de passar uma imagem de que elas são importantes para o mundo. Então virou um mantra. Quando você pergunta para uma pessoa como ela está, ela já fala, estou na correria, e ela acha isso uma coisa assim importante. Não questionamos essa cadeia de informações que a maioria reforça diariamente. Geralmente a pessoa só irá questionar isso quando o próprio comportamento de sobrevivência ou o modo de sobrevivência levar à doença. Aí a pessoa para refletir um pouco, porque na doença ela é obrigada a se perceber, ela é obrigada a refazer uma série de parâmetros que ela tinha. Ela repensa uma série de coisas, mas em alguns casos nem a doença às vezes é o suficiente para provocar uma mudança de ótica. Às vezes só o desencarne, às vezes nem o desencarne. Nem o desencarne. Tem pessoas que acham que a mudança de perspectiva ou de contexto, você deixar o plano físico e entrar no plano extrafísico, vai mudar alguma coisa. E para quem tem acesso e já sabe, que conhece bem o lado de lá, sabe que você vai permanecer com suas mesmas questões, porém numa dinâmica que é mais flexível e muito mais rápida. Mas isso é um tópico para uma outra palestra talvez. Obviamente o indivíduo que está preso nesta dinâmica da normalidade, ele resume a vida dele em problema e correr atrás de papel, ou seja, dinheiro, para sobreviver. Então a vida dele se resume em correr atrás de papel, dinheiro, para sobreviver. Porque ele é um sobrevivente. E como sobrevivente, como alguém normatizado e adoecido pela tão falada normose, sente medo, sente ansiedade, ele está pronto para se defender de alguma coisa, pois a sua mente está limitada em dramas, em problemas, e a todo instante ele se sente ameaçado, não pela realidade concreta, mas pela realidade que a sua mente desenvolve acerca de um futuro sempre problemático. E às vezes a realidade concreta nem está evidenciando uma situação de risco ou uma situação que ameace aquela vida, muito pelo contrário. E no entanto, os dramas, os cenários psíquicos que a sua mente desenvolve é sempre problemático, ele vive nesse estado de ameaça. Se eu lhe perguntar, qual foi a última vez que você fez uma respiração realmente profunda? Toma uma respiração profunda agora. Sente essa respiração profunda. É incrível, eu já fiz essa pergunta para uma série de pessoas e a resposta que eu tenho é dramática. Porque a pessoa nem se lembra da última vez que ela parou para fazer uma respiração profunda e mal ela sabe,
a profundidade e o benefício que ela é capaz de provocar com uma única respiração profunda. Se eu lhe perguntar qual foi a última vez que você se permitiu ficar em silêncio consigo mesmo? Se eu lhe perguntar qual foi a última vez que você realmente se permitiu dar uma gargalhada sem o medo de parecer tolo? Qual foi a última vez que você parou para conversar sobre questões além da sobrevivência? Evolução, consciência, transcendência, a origem, a tua origem. Percebe? Não que eu estou aqui combatendo o trivial, é importante viver o trivial também. Óbvio, nós estamos num plano que nós precisamos viver de tudo. Mas o trivial não pode ser o fio condutor de nossas vidas. A sobrevivência não pode ser o canal ou o ponto de sentido para as nossas vidas. Ora, por um outro lado, há a dimensão da vida, da natureza. Ao viver de verdade, o de se realizar, o de expandir a sua mente para tornar a sua existência aqui excepcional e extraordinária. E quando me refiro à natureza, eu me refiro à sua constituição mais profunda, que não necessita de regras ou normas, pois é em si a própria ordem e harmonia do universo. A sua natureza é a mais pura inteligência. É a mais pura sabedoria, é o mais puro conhecimento. E essa natureza em você é profundamente inteligente e suficientemente capaz de organizar sua manifestação. Porque ela é espiritual e atemporal. Se é atemporal, significa que ela tem acesso a todo conhecimento e a todos os futuros possíveis. E ela sabe exatamente qual desses futuros possíveis irá lhe trazer realização e plenitude. Então as pessoas, na sua grande maioria, mantêm um conflito muito grande em que a natureza quer comandar, ela quer te guiar, e os conceitos e comportamentos que aprendemos a gerar, comportamentos estes antinaturais, logo normais, se opõem a essa natureza. Então há um ponto de choque muito grande entre essa natureza extraordinária que quer vir para fora e quer se expressar através de você, e todo um conjunto de informações que definem comportamentos que se opõem a isso. O que se torna uma fonte de desequilíbrio, porque uma vez que você está formatado na normalidade, você está já deformado e perderá contato com a sua natureza. Uma das coisas que eu mais presencio nas pessoas que me procuram na ativação holográfica, pessoas que me procuram por e-mail, é exatamente a sensação de que a vida delas não tem sentido, elas não conseguem se encontrar o seu próprio caminho. Hoje é uma síndrome, né? As pessoas elas estão carentes de sentido. E essa perda de contato ou de conexão é o que leva exatamente à sensação de um grande vazio e à ausência de sentido. A pessoa ela se torna frígida espiritualmente e não consegue mais sentir a vida, a beleza de uma flor, a imensidão de um céu estrelado, o calor de um abraço ou de um beijo afetuoso. Ela simplesmente perde o poder de se sentir viva, o que deveria provocar um êxtase. O simples fato de você se perceber respirando vivo já seria o suficiente para se sentir a pessoa mais feliz do mundo. Mas note o quanto nós estamos dessensibilizados por essa cadeia de informação exterior que nos obrigam a nos normatizar, que nos deforma. O quanto a partir desta perda de vida impomos necessidades e mais necessidades que no final das contas são completamente desnecessárias. Eu posso te garantir que 90% do que a sua mente coloca para você hoje como necessidade não o são. Porque você precisa de muito pouco para se sentir pleno e realizado. No entanto,
percebemos um mundo profundamente consumista, as pessoas se sentindo incapazes de sentir a própria vida, buscam refúgio nas compras exageradas, na compulsão do adquirir, do obter mais, antecipando inclusive a obsolescência das coisas. Muitas vezes você tem lá uma calça que está ótima, ela serve para a proposta dela, que é te gerar um conforto, te aquecer, mas você precisa comprar uma quarta calça. Você está antecipando a obsolescência daquela calça. A calça ela não é obsoleta, mas você já está antecipando. Por quê? É a busca desse preenchimento que a gente projeta na compulsão da compra. Isso é só um detalhe à parte. Ou seja, nós tornamos tudo que nós possuímos obsoleto. Aquela calça que ainda está ótima, entende? Então este é o quadro que a maioria vive. Muitas vezes buscam nas drogas ou até na bebida uma forma de se entorpecerem para não terem que lidar com essa situação dramática de estarem na vida e não terem condições de senti-la ou de vivê-la de verdade. Por estarem sacrificando a sua natureza em prol da normalidade, logo da sobrevivência. E são essas mesmas pessoas que vão em busca de remédio, de psiquiatra, de psicólogos. Mas essas pessoas elas querem alívio, elas não querem a cura. Porque a cura requer uma mudança de paradigma, de comportamento, um salto quântico na sua realidade. Requer uma expansão de consciência. E boa parte das vezes elas não estão dispostas a uma cura genuína. Porque ela terá que se revolucionar internamente. E aí eu lanço a pergunta: como um ser humano governado por essa dinâmica se sentirá pleno, saudável, com ímpeto de se realizar e viver uma vida cheia de sentido? Não há como. Porque a pressão de comunicação e a massificação de informação moldam a maioria a se enquadrar no normal e ter como meta de vida apenas sobreviver. Logicamente, um indivíduo preso na sobrevivência, ele estará limitado enquanto o uso dos teus sentidos. Então esse rápido quadro que eu desenhei para vocês é para que vocês pudessem visualizar este contexto em perspectiva, para você começar a perceber a estrutura na qual boa parte das pessoas estão mergulhadas. A estrutura na qual boa parte das pessoas cedem e, por conta disso, acabam tendo uma vida insuficiente. E eu sempre falo que as pessoas que me procuram, ou aqui em palestras online, ou presencialmente, numa sessão presencial comigo, se elas chegaram aqui é porque elas estão aptas a provocar uma mudança radical, a literalmente sair deste esquema de sobrevivência. Então, o indivíduo que está preso na sobrevivência, ele também estará preso aos 5 sentidos físicos, que seria ver, cheirar, ouvir, tocar, gosto. Esses 5 sentidos eles são projetados para que você possa exatamente sobreviver. Eles dão conta da sobrevivência. São os sentidos que basicamente os animais usam, não é isso? Mas se você quiser realmente viver, você terá que se superar. E quando eu digo se superar, eu digo superar o comportamento de sobrevivência e provocar uma coisa que eu chamo de ascese. Ascese é um termo muito interessante, é usado em algumas escolas de mistério, porque a ascese é um termo em grego que basicamente significa se retirar do mundo. Se nós fôssemos traduzir, num primeiro momento, a gente poderia colocar a ascese como a sua retirada do mundo. Mas veja, vamos entender a essência desse termo. Se retirar do mundo
Não significa que você deve abandonar tudo e entrar numa caverna nos Himalaias e ficar lá meditando. Ou fazer parte de uma comunidade alternativa numa área campestre e se abdicar aqui da vida nas cidades. Essa é uma abordagem distorcida do que vem a ser esse conceito de ascese no sentido, na acepção mais pura do termo. É um ato de renúncia? Sim, é um ato de renúncia, mas uma renúncia muito mais profunda do que meramente se abdicar do mundo material. É exatamente o contrário, não é você se retirar do mundo, mas sim retirar o mundo de você. E retirar o mundo de você significa cometer o ato de renúncia, que é renunciar a toda carga de informação que faz com que você se coloque contra a sua natureza. Esse é o sentido de ascese. Você pode estar nesse exato momento numa cidade grande, vivendo e completamente internamente livre do mundo, dando vazão para a sua natureza. Então veja, não é você não é você se retirar do mundo, mas sim retirar o mundo de você. No sentido do excesso de normas, de parâmetros, de conceitos reducionistas do mundo que estão te limitando. Há um provérbio sufi que eu gosto muito que diz assim: esteja no mundo, mas não seja do mundo. Não porque o mundo é ruim ou o mundo é baixa frequência, não é isso, porque na verdade não existe o mundano e o espiritual, é uma coisa só. A questão que eu estou levantando aqui é que você precisa sair desse conceito limitador para que você possa inclusive operar melhor esse mundo, operar melhor a sua realidade. Então quando os sufis, os sábios do sufismo, eles colocam esteja no mundo, mas não seja do mundo, é exatamente essa arte de articular a matéria, de articular a realidade, de conquistar, de dominar esse sistema material, sem que você se perca nele. Jesus já colocava também de uma forma bastante sábia: o que vale ganhar o mundo e perder sua alma? É verdade? Então, isso não tem nada a ver em viver uma vida monástica ou se tornar um santo. Isso tem a ver com o viver de verdade. Eu posso falar com toda experiência, alguns todos já sabem disso, mas na minha trajetória eu tive alguns anos aí como tendo uma experiência monástica, e eu posso falar que esse caminho é um caminho que realmente também não é o caminho. Quando você começa essa trajetória de ir além da sobrevivência, outros sentidos começam a funcionar de novo. Porque você não tem apenas 5 sentidos. Você tem diversos sentidos. Não dá nem para a gente calcular, mas pelo que eu tenho notícia, extrapola 2.500 o número de sentidos e recursos extrasensoriais, espirituais, que nos constitui. Então, no momento que você dá esse start, você começa a sair desse esquema de sobrevivência. Depois nós vamos falar um pouco mais de modo mais prático. Outros sentidos mais avançados, ou sentidos superiores, começam a funcionar de novo. Eles sempre estiveram aí, pois fazem parte de quem você é. Não é uma questão de escolha, e sim de natureza. São suprassentidos que vão além dos sentidos físicos. E nós podemos falar, por exemplo, do sexto sentido, que ficou até muito comum falar do sexto sentido, que é uma vasta gama de percepções extrasensoriais e espirituais, que se manifestam, às vezes espontaneamente, em pessoas que já nascem com isso bem trabalhado. E isso obviamente vem de outras vidas, claro, mas o foco dessa palestra é falar do sétimo sentido, pela urgência que o nosso momento planetário
apresenta. O que eu defino como o órgão da consciência? O órgão, este sétimo sentido, ele é um órgão que ele funciona como uma verdadeira glândula sensora, uma verdadeira bússola de navegação orientada para te levar para o seu lugar neste universo. E o seu sentido, a sua autorrealização. É este sétimo sentido que nos dá o senso de que a vida é cheia de sentido. Se você não tem esse sentido atuante, ativado, dificilmente você vai se conectar com o sentido do universo. Em alguns casos específicos ele opera quando você se sente muito bem, leve, né? E você tem um momento em que você se sente vivo, vivendo, né? Esse órgão responde e imediatamente você se sente cheio de sentido e a sua vida também. São aquelas experiências em que você constata e percebe que você está completamente integrado e que você precisa realmente do mínimo para viver em plenitude, porque essa plenitude ela depende muito mais de condições internas do que de condições externas. E você pode reparar que isso acontece em momentos em que você está muito bem, ou em outras palavras, em momentos que você está se sentindo vivo, ou em momentos em que por algum motivo ou razão a sua natureza deixa de sofrer a pressão de todo aquele conjunto de informações bloqueadoras e repressoras. É este o órgão sensor que é capaz de rastrear todos os futuros possíveis e implantar em você o sentido para que você faça as escolhas que o levarão àquele melhor futuro. É esse mesmo órgão, é este sétimo sentido que consegue levar você a sentir de uma forma em que o colapso quântico seja viável e você então consiga magicamente mudar a sua realidade ou provocar o salto quântico. Porque este sétimo sentido ele é um órgão atemporal. E é por meio dele que o seu eu quântico ou o seu duplo quântico se comunica diretamente com você, e aí você tem uma mudança súbita de percepção e mente que altera a sua realidade para melhor. Mas você aqui, nesse nível 3D, nesse campo material, precisa ser alguém que vive e não mais sobrevive. Há que se encontrar este ponto em que você realmente está vivendo. E obviamente que uma pessoa que vive porta um perfil que é exatamente o oposto daquele que sobrevive. Então nós estamos falando de uma pessoa que não sente mais medo, uma pessoa que não tem mais ansiedade, uma pessoa que não se defende mais, uma pessoa que realmente está completamente alinhada com o real, com a realidade. Isso nos causa um choque, porque na hora que eu comento isso, eu trago à tona essa imagem deste ser que vive de verdade, nós estranhamos e até um certo ponto tentamos nos defender desta possibilidade, porque hoje isto é uma teoria absurda. Ao ponto das pessoas falarem, mas isso aí não é ser humano, não existe ninguém assim. Porque elas já têm uma teoria pronta implantada. Elas não conseguem aceitar. E há casos e casos e relatos de seres e pessoas que já estão vivendo assim, e essas pessoas realmente elas conseguem impulsionar a evolução do planeta. Para isso eu gostaria de lhe fornecer uma chave muito importante para promover este shift, esta mudança, para que você possa despertar este sétimo sentido, para que você então possa ser governado por este nível mais profundo de inteligência capaz de te conduzir para aquilo que é teu e para aquilo que irá te realizar.
É uma proposta revolucionária? É. É para todo mundo? Infelizmente não, ainda. Mas, como diz o provérbio chinês, toda uma longa jornada começa com o primeiro passo. E você representa toda a humanidade. E para isso, esta mudança radical que irá levar você a acionar o seu sétimo sentido e os demais, ela implica numa chave muito importante. E para eu explicar essa chave, eu terei que entrar um pouco e explorar um pouco com vocês alguns aspectos neurofisiológicos que regem e determinam a percepção da nossa realidade. Ok? Então, o que eu estou colocando, vamos criar bem essa linha de raciocínio bem clara, o que eu estou colocando, que há outros sentidos, e que esses sentidos, em especial o sétimo, para que ele possa ser despertado e para que ele possa voltar a funcionar permanentemente, é necessário que você modifique o teu contexto interno e a forma como você se relaciona com a realidade à sua volta, a forma como você interpreta a tua experiência aqui. E essa forma ela não pode estar mais calcada ou embasada neste condicionamento da sobrevivência. Ansiedade, medo, correria, correr, tenho que, isso e aquilo. E muitos de nós, não importa o quanto tentemos nos manter positivos em relação à nossa vida, à nossa visão de mundo, geralmente nós estamos alertas ao negativo e ao que está errado em nossa vida, e não ao que está certo. Isso é uma tendência, eu vou explicar por que disso, para a gente entender como funciona esse shift que eu estou propondo aqui. Então, nós temos já uma propensão de nos mantermos alertas ao negativo e ao que está errado. Essa não é meramente uma atitude pessimista. Até certo ponto, temos uma predisposição biológica para procurar o que está errado, o que é perigoso, o que é prejudicial e o que não está mais funcionando em nossas vidas. Por milhares de anos, essa foi uma boa estratégia, tomando por base a sobrevivência das espécies no passado. Se algo no ambiente estivesse fora do habitual, a probabilidade é que tal coisa nos mataria. Era assim que os homens primitivos da pré-história interpretavam a realidade. Se alguma coisa nova surgisse naquele ambiente, era interpretado como risco. E obviamente poderia ser de fato um risco, poderia ser um predador, poderia ser alguma coisa que pudesse colocar em risco a vida daquelas pessoas. Então, os homens, os nossos ancestrais, eles desenvolveram esta mentalidade, este mindset de estar todos voltados para o pior, para garantir a sobrevivência. Aquela época. E essa estratégia, para aquela época, foi muito válida e útil. Caso contrário, nós não estaríamos aqui vivos enquanto espécie. No mundo de hoje, em que normalmente não deveríamos lutar por nossa sobrevivência, dia após dia, tal predisposição ancestral para perceber as negatividades não se aplica mais de forma tão drástica. Na verdade, geralmente é o impulso que mais amplamente limita o nosso potencial para uma vida plena. Porque, em grande parte, a vida é uma profecia autorrealizável. Você consegue aquilo que você focaliza a sua consciência. Então eu gostaria de sugerir uma prática, apesar de simples, muito poderosa, para vocês entenderem como desligar, desprogramar o condicionamento da sobrevivência para que esse sétimo sentido venha à tona. É uma prática muito simples, alguns já conhecem, mas eu quero mostrar que essa prática ela é muito mais profunda do que se imagina. Basicamente, o princípio é, todos os dias, desenvolver uma lista
de motivos pelos quais você é grato. É um exercício de gratidão. De preferência na mesma hora, o ideal é que você faça isso sempre no mesmo horário. E você deve começar com 5 motivos. Você começa com 5 razões pelas quais você é grato. E todos os dias você revisa esses motivos que já elencou e insere mais um novo motivo. Essa prática, ela deve ser feita exatamente por 1 ano. Eu vou explicar o porquê que precisa ser feita por 1 ano, sem falhar nenhum dia. Portanto, no final de 1 ano, você terá praticamente 370 motivos, quase 400 motivos, do porquê você é grato. Aí você pode dizer, mas tá, isso eu já conheço, gratidão, agradecer é ótimo, já faço isso. Mas vamos entender a profundidade disso e o porquê que você deve fazer desta maneira que eu estou explicando. Algo muito forte acontece no processo. Você irá profundamente mudar seu padrão cerebral. Dedicar uma parte do seu dia para conscientemente agradecer não é apenas uma questão filosófica, mas estamos tratando aqui da possibilidade de você literalmente desprogramar uma parte do seu cérebro chamada de sistema de ativação reticular, que é exatamente uma das partes talvez mais importantes no que tange a percepção de realidade. Esse sistema de ativação reticular, ele está programado por herança ancestral para que você focalize a sobrevivência. A cada momento do cotidiano, nós somos bombardeados por uma vasta quantidade de informações sensoriais, dados. Enfim, de 400 bilhões de informações, nosso sistema nervoso ele filtra tudo, exceto uma pequena fração desse universo de informações. Algo da ordem de 2.000 informações, apenas. De 400 bilhões de informações, você processa apenas 2.000 e a tua visão de mundo, a tua visão de si mesmo e a noção de tempo e espaço estão todas arregimentadas neste bloco limitado de informações que estamos processando. Então, o sistema de ativação reticular é exatamente a parte do cérebro responsável pelo processo de filtragem dessas informações. Ela é uma rede de conexões nervosas. Tudo que vimos e sentimos passa por esse sistema de filtragem, que depois irá encaminhar a informação filtrada para que ela seja processada, e aí você então terá a percepção da sua realidade. É como se fosse um Google cerebral, é um buscador interno. Eu, você, nós todos temos esse buscador que programamos para achar dados úteis numa vasta torrente de informações sensoriais. Veja, conforme você cria sua lista de agradecimentos, o que você está fazendo? Seu sistema de ativação reticular faz uma mudança sutil em sua hierarquia de prioridades. Eu posso lhe garantir que hoje o teu sistema de ativação reticular ele está assim: procurar pelo perigo, procurar pelo que é errado, procurar por aquilo que é problema, procurar por aquilo que é ameaça. Porque ele ainda está funcionando no modo dos nossos ancestrais, que passavam boa parte do tempo preocupados e alertas ao perigo. E obviamente, se você tem uma estrutura no teu cérebro programada para filtrar todas as informações e colocar em ênfase, em destaque, apenas aquele grupo de informações que podem ameaçar tua sobrevivência, podem lhe trazer problemas, podem lhe trazer perigos, coloca isso agora numa perspectiva num mundo quântico. O que vai acontecer? Se a sua percepção está ajustada, está programada
para filtrar e colocar ênfase nas informações ligadas à sobrevivência, a sua realidade irá se formar para justificar exatamente a prioridade do seu sistema de ativação reticular. E no momento que você começa a agradecer diariamente, por isso tem que ser todo dia, sem falhar, de preferência no mesmo horário, aos poucos o teu sistema irá se aferir a essa nova perspectiva e, em vez de procurar o que é errado, o seu buscador neural irá procurar o que é melhor, o que é o bom, o que é harmônico, o que te preenche, o que te satisfaz, o que te realiza. Qual é o ponto aqui? 99% da população mundial está com seu sistema de ativação reticular programado para a sobrevivência oriunda de uma herança ancestral. Então, no momento em que eu tenho um grupo de pessoas que começam a focalizar de uma mesma forma, está criado o grande holograma que esse grupo de pessoas irão vivenciar. Está criada uma realidade coletiva. E esta realidade coletiva irá justificar exatamente o teu mecanismo de sobrevivência. A realidade terá que ser difícil. Terá que ser uma verdadeira luta. Terá que ser problemática. Terá que acontecer coisas para que você possa se defender. E não basta apenas querer que seja diferente. Como eu já expliquei em várias palestras, querer, ele corresponde a 2% do potencial para provocar uma mudança. 98% está em outro nível, em níveis mais profundos. Então vamos pensar na complexidade e na profundidade de um exercício tão simples, que é o exercício de agradecer. Então você está programado na grande maioria das vezes para filtrar todas as possibilidades e informações fantásticas, para focalizar tudo aquilo que é ruim, perigoso e ameaçador. Logo a sua realidade se apresentará de tal maneira. Se a sua percepção focaliza o ruim, sua realidade será ruim. E muitas vezes você não tem nem consciência disso, que você está no seu dia a dia focalizando o pior. Isso é um princípio quântico básico. A forma como eu observo o objeto altera o objeto observado. Então veja, o que eu estou propondo aqui é uma forma simples e fácil para literalmente reprogramar o seu SAR, ou seu sistema de ativação reticular. Sair da programação de sobrevivência e entrar na informação de gratidão. O que justifica agradecer por algo? Você agradece quando algo bom acontece. Você agradece quando você se sente pleno por alguma experiência. Não é isso? Então, quando você agradece, sistematicamente, dentro dessa estrutura técnica que eu estou passando, o seu sistema de ativação reticular começa a colocar como prioridade as informações agradáveis e harmônicas. E este buscador interno, ou neural, ele começa a modificar o teu sistema de filtragem. Ele passa a filtrar tudo aquilo que não está alinhado com gratidão e passa a colocar em foco tudo aquilo que se conecta com agradecimento. Não é isso? E essa é a chave para despertar o sétimo sentido e literalmente mudar a sua dinâmica de vida. Uma vez que o seu sistema tenha transformado o foco, a sua percepção automaticamente fará surgir em seu campo de realidades possibilidades que você não via e sequer percebia. Elas sempre estiveram ali, mas o teu foco não estava ajustado porque aquelas possibilidades não justificavam a prioridade que era a sobrevivência.
Elas justificavam uma vida plena, alguém que vive de verdade. Se você é capaz de perceber uma nova possibilidade, a sua vida já está mudando. No momento que você consegue perceber uma nova possibilidade, a sua vida já está se transformando. E essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar para todos vocês aqui hoje. Vocês são consciências que energizam corpos que são tão infinitos como a própria consciência. Se você mergulhar na tua matéria física, você vai descobrir que há um universo tão vasto e tão profundo quanto o macro-universo. Então, enquanto consciências energizando um corpo físico, vocês são infinitos. E vocês não devem mais deixar serem solapados por informações que os controlam e lhe roubam o poder de viver ou de escolher uma vida melhor, uma vida plena. Mas para isso você terá que se destacar do organismo mental coletivo. Você terá que ser diferente no sentido de que você não é mais como a maioria que apenas sobrevive. Você é alguém que vive de verdade. Você é alguém sereno. Sabemos que o que estamos propondo aqui não é para todo mundo ainda, infelizmente, mas se você começar esta revolução interna rapidamente, nós iremos entrar numa progressão geométrica e atingiremos o globo e criaremos uma massa crítica para uma mudança numa escala mundial. Precisamos atingir apenas a raiz quadrada de 1% da população mundial, o que corresponde aí cerca de quase 8.000 pessoas, que realmente passaram por esse shift interno, consciencial, cerebral, neurológico, e mudaram as suas realidades. Essa é a mensagem que deixamos. Despertem o sétimo sentido. Tenham a coragem de praticar a gratidão de forma focada e disciplinada, para que vocês possam criar uma nova fisiologia que sustenta um novo estado de consciência. Oriente o seu buscador interno neural para que ele possa colocar como prioridade em suas vidas aquilo que é extraordinário, aquilo que é excepcional, aquilo que é o melhor. Tornem-se aptos a serem maiores e serenos para viver plenamente, pois o céu ou o paraíso, que as profecias tanto anunciam, não está em nenhum lugar a não ser em você mesmo. Eu agradeço pela participação dessa palestra, agradeço pela presença, por mais que seja virtual, espiritualmente nós estamos num único ponto, e espero encontrá-los num próximo encontro. Muito obrigado.